Aos 83 anos, Roberto Carlos, o eterno rei da música brasileira, finalmente decidiu abrir seu coração e compartilhar com seus fãs uma verdade que muitos já suspeitávamos, mas ninguém tinha certeza absoluta. Com mais de 60 anos de carreira brilhante, centenas de músicas inesquecíveis e milhões de admiradores em todo o mundo, o cantor escolheu este momento especial para fazer uma das revelações mais significativas de sua vida. Antes de mergulharmos nesta história emocionante que mexeu com o coração de todos os brasileiros, gostaríamos de fazer um convite especial a você, que nos acompanha fielmente. Seu apoio é muito importante para nossa comunidade. Por isso, pedimos que se inscreva em nosso canal e deixe seu like neste vídeo. Cada pequeno gesto seu nos ajuda a crescer e nos motiva a trazer sempre o melhor conteúdo sobre seus artistas favoritos. Depois que você conhecer toda a história, conte para nós qual aspecto da revelação de Roberto Carlos mais tocou seu coração. O que você sentiu ao descobrir esta verdade sobre nosso querido rei? Continue assistindo, pois cada detalhe desta revelação foi cuidadosamente preparado para você. Garanto que o final desta história vai te impactar de uma maneira que você jamais imaginou. Aos 83 anos de vida e mais de 60 de carreira, Roberto Carlos, conhecido carinhosamente como o rei da música brasileira, finalmente decidiu abrir seu coração e falar abertamente sobre assuntos que, durante muitos anos, geraram conversas, dúvidas e manchetes em jornais e revistas. O cantor, que sempre preferiu manter sua vida particular longe dos olhos do público e evitar confusões, agora resolveu conversar francamente sobre vários temas que fazem seus fãs e o público, em geral, muito curiosos. Durante toda a sua vida artística, Roberto sempre buscou fazer tudo da melhor maneira possível, um perfeccionismo que ajudou muito em sua carreira, mas também causou algumas situações complicadas nos bastidores dos shows e gravações. Esta busca constante pela perfeição nem sempre foi fácil para quem trabalhava com ele, gerando histórias que hoje ele decide contar com suas próprias palavras. Um dos assuntos mais interessantes que ele resolveu explicar foi sua posição firme contra pessoas que tentaram escrever livros sobre sua vida sem sua permissão. Roberto sempre defendeu que sua história deveria ser contada do jeito que ele considera correto, e agora ele explica em detalhes o porquê dessa decisão tão forte. Outro ponto que chamou muita atenção foi quando ele voltou a falar sobre por que tirou a música "Quero que vá tudo pro inferno" de seus shows. Esta música, que todo mundo conhece e cantava junto, simplesmente sumiu do seu repertório, deixando muitos fãs confusos e tristes. Agora, ele conta toda a verdade por trás dessa escolha que pegou todo mundo de surpresa. Roberto também falou abertamente, pela primeira vez, sobre como o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, afetou sua vida de maneiras que ninguém imaginava. Este problema de saúde, que faz a pessoa ter pensamentos repetitivos e necessidade de fazer certas coisas sempre do mesmo jeito, influenciou muito seu dia a dia, seus relacionamentos e até sua maneira de fazer música. As surpresas não param por aí. O rei também decidiu falar sobre mudanças importantes em sua vida pessoal, como quando decidiu parar de ser vegetariano, algo que pegou muitos fãs de surpresa, já que ele seguia essa dieta há muito tempo. Ele explicou os motivos dessa mudança e como isso afetou sua saúde e seu modo de vida. Um dos pontos mais delicados que Roberto Carlos decidiu abordar foi sobre seus relacionamentos amorosos e sua fé. Durante anos, ele sempre evitou falar sobre esses assuntos tão pessoais, preferindo manter em segredo suas experiências e crenças. Agora, com mais idade e sabedoria, ele sentiu que era hora de compartilhar um pouco mais sobre esses aspectos tão importantes de sua vida. O que torna tudo isso ainda mais especial é que Roberto Carlos, conhecido por ser uma pessoa muito reservada e cuidadosa com suas palavras, está mostrando um lado diferente de sua personalidade. Ele parece estar em um momento de sua vida em que sente a necessidade de ser mais aberto e sincero, não só com seu público, mas também consigo mesmo. Esta abertura sem precedentes nos permite conhecer melhor quem é Roberto Carlos quando ele não está no palco, quando as luzes se apagam e ele volta para casa. É uma oportunidade única de entender melhor este artista que, há tantas décadas,
faz parte da vida dos brasileiros através de suas músicas. Roberto Carlos começou sua incrível história de vida em uma cidade pequena e acolhedora chamada Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Foi lá que ele nasceu em 1941, em uma época em que o Brasil era muito diferente do que é hoje. Desde seus primeiros dias, sua vida já mostrava que seria uma jornada cheia de desafios, conquistas, acima de tudo, muita música. Na casa simples onde cresceu, Roberto vivia com sua família que, mesmo não tendo muito dinheiro, sempre dava um jeito de apoiar seus sonhos. Seu pai, um relojoeiro habilidoso chamado Robertino Braga, e sua mãe, Laura Moreira Braga, uma costureira dedicada, faziam o possível para dar uma vida digna a seus filhos, mesmo com as dificuldades financeiras que enfrentavam. Desde pequeno, Roberto já demonstrava um talento especial para a música. Seus olhos brilhavam quando ouvia as canções no rádio, e sua voz, ainda infantil, já encantava todos que o ouviam cantar. Sua mãe, percebendo esse dom especial, sempre o incentivava, mesmo nas horas mais difíceis. Era comum ver o pequeno Roberto cantarolando enquanto brincava ou ajudava nas tarefas de casa. No entanto, a vida reservava um momento que mudaria para sempre o rumo de sua história. Em 1947, quando tinha apenas 6 anos de idade, Roberto sofreu um acidente que ninguém poderia prever. Em um dia que começou como qualquer outro, ele estava brincando perto dos trilhos do trem que cortavam a cidade, algo comum para as crianças daquela época, quando o impensável aconteceu. Foi atingido por uma composição ferroviária. O acidente foi grave e resultou na amputação de parte de sua perna direita, uma experiência traumática para qualquer pessoa, ainda mais para uma criança tão jovem. Os médicos fizeram o possível para salvar sua vida, e as semanas seguintes foram de muita preocupação para sua família. Roberto passou por momentos difíceis de recuperação, tendo que aprender a se adaptar à sua nova realidade. Mas foi justamente neste período de recuperação que sua relação com a música se fortaleceu ainda mais. Durante os dias no hospital e depois em casa, enquanto se recuperava, a música se tornou sua maior companheira e fonte de conforto. Sua mãe costumava cantar para ele, e o rádio virou seu melhor amigo, trazendo as vozes e melodias que o faziam sonhar com um futuro melhor. A adaptação à prótese que passou a usar não foi fácil, mas Roberto enfrentou cada desafio com uma força de vontade impressionante. Ele não permitiu que sua condição física o impedisse de fazer o que amava. Pelo contrário, transformou essa experiência em força para seguir em frente. Aprendeu a dançar, a se movimentar no palco e, mais tarde, desenvolveu seu próprio estilo de se apresentar, que se tornaria sua marca registrada. O apoio de sua família foi fundamental nesse processo. Seus pais nunca o trataram de forma diferente por causa do acidente, incentivando-o a ser independente e perseguir seus sonhos. Seus irmãos também foram grandes companheiros nesta jornada, ajudando-o a superar os momentos difíceis e celebrando cada pequena vitória. Na escola, Roberto encontrou amigos que o apoiaram e professores que reconheceram seu talento musical. Foi nesta época que começou a participar de apresentações escolares, descobrindo que podia emocionar as pessoas com sua voz. Cada apresentação bem-sucedida era uma prova de que ele poderia superar qualquer obstáculo. A história do acidente, que poderia ter sido o fim de seus sonhos, transformou-se em um capítulo importante de sua jornada de superação. Roberto Carlos nunca usou sua condição física como desculpa para não realizar seus objetivos. Pelo contrário, desenvolveu uma determinação ainda maior para provar que era capaz de alcançar tudo o que desejasse. A música entrou na vida de Roberto Carlos de uma maneira tão natural que logo se transformou em muito mais que um simples hobby. Virou seu porto seguro, seu jeito de expressar sentimentos e sonhos. Ainda jovem, em Cachoeiro de Itapemirim, ele passava horas grudado no rádio, descobrindo sons que viriam a influenciar toda a sua carreira. O rádio era sua janela para o mundo, trazendo para dentro de sua casa os sons mágicos da bossa nova, que estava começando a encantar o Brasil com seu jeito diferente de fazer música.
Através das ondas do rádio, Roberto também conheceu os primeiros acordes do rock and roll, que estava revolucionando a música em todo o mundo. As melodias do blues, com sua emoção profunda, também tocavam seu coração e ajudavam a formar seu estilo musical único. Nas festas de família e encontros com amigos, Roberto começou a mostrar seu talento. No começo, eram apresentações simples, cantando músicas que aprendia no rádio. As pessoas sempre paravam para ouvir aquele jovem que cantava com tanta emoção. Logo, ele começou a participar de programas de calouros na rádio local, onde sua voz conquistava não só o público, mas também os profissionais que trabalhavam lá. A rádio de Cachoeiro virou sua segunda casa. Roberto aproveitava cada oportunidade para cantar, aprender e conhecer pessoas ligadas à música. Foi lá que ele começou a entender como funcionava o mundo artístico, observando os cantores mais experientes e aprendendo com cada apresentação que fazia. Mas Roberto sabia que, para realizar seu sonho de viver de música, precisaria dar um passo maior. O Rio de Janeiro, naquela época, era o coração da música brasileira. Era lá que os grandes artistas faziam sucesso, onde as principais gravadoras estavam instaladas e onde a bossa nova estava nascendo. A cidade fervilhava de novos sons e oportunidades. A decisão de deixar sua cidade natal não foi fácil. Significava deixar para trás sua família, seus amigos e tudo que conhecia. Mas Roberto tinha um sonho grande demais para ficar em Cachoeiro. Com uma mala cheia de esperanças e muita coragem, ele embarcou rumo ao Rio de Janeiro, determinado a conquistar seu espaço no mundo da música. Na cidade maravilhosa, Roberto enfrentou todos os desafios típicos de quem chega em uma cidade grande: a solidão, as dificuldades financeiras, a saudade de casa. Mas ele não desistiu. Começou a frequentar os ambientes musicais da cidade, conhecendo outros artistas e mostrando seu talento em pequenas apresentações. O ano de 1959 marcou um momento histórico em sua vida: a gravação de seu primeiro disco. Era um compacto simples, como se chamavam os discos pequenos na época, com apenas 2 músicas, João e Maria e Fora do Tom. A gravação aconteceu em um pequeno estúdio, com músicos que ele mal conhecia, mas para Roberto era a realização de um sonho. O disco não vendeu muito, é verdade. As rádios não tocaram suas músicas com frequência e as lojas de discos não fizeram grandes pedidos. Mas isso não diminuiu a importância daquele momento. Era o primeiro passo de uma carreira que mudaria a história da música brasileira. Roberto guardou com carinho cada momento dessa primeira gravação. O nervosismo antes de entrar no estúdio, a emoção de ouvir sua voz gravada pela primeira vez, a alegria de segurar seu próprio disco nas mãos. Mesmo sem o sucesso comercial esperado, aquele disco representava a realização de um sonho e o início de uma jornada que ainda reservava grandes conquistas. Aquele jovem cantor de Cachoeiro, que começou cantando em festas e programas de rádio de sua cidade, estava dando os primeiros passos para se transformar no rei da música brasileira. O sucesso ainda não tinha chegado, mas a determinação e o talento já estavam ali, prontos para conquistar o Brasil. Roberto Carlos não desistiu de seu sonho musical, mesmo enfrentando muitas dificuldades no início de sua carreira. Ele continuou cantando em programas de rádio, festas e pequenos shows, sempre acreditando que um dia seu talento seria reconhecido. Todo esse esforço e dedicação valeram a pena, pois sua grande chance chegou na década de 1960, quando nasceu a Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi um movimento que revolucionou a música brasileira, trazendo uma mistura especial. Pegou o balanço animado do rock internacional e juntou com o jeito brasileiro de fazer música. Era algo totalmente novo e diferente para a época. Roberto Carlos não estava sozinho nessa aventura musical. Ao seu lado estavam seus grandes amigos Erasmo Carlos, que ajudava a compor várias músicas, e Vanderléa, com sua voz marcante e presença de palco incrível. O programa de TV Jovem Guarda, apresentado por Roberto Carlos aos domingos, foi um verdadeiro fenômeno. Os jovens paravam tudo para assistir.
Roberto se tornou o rei da juventude brasileira, ditando não só a música, mas também a moda. Todo mundo queria se vestir como ele, usar seus famosos óculos escuros e imitar seu jeito de ser. Suas músicas falavam de coisas que os jovens adoravam: carros velozes, como em O Calhambeque, amores proibidos, aventuras da juventude e a vontade de viver intensamente. As letras eram simples e diretas, fáceis de entender e cantar junto. Quero que vá tudo pro inferno virou um hino da juventude, com sua letra rebelde e melodia contagiante. Já É Proibido Fumar mostrava um romance proibido de forma divertida e musical. Outros sucessos como O Calhambeque, Eu Sou Terrível e Festa de Arromba também marcaram época e até hoje são lembrados com carinho por várias gerações. O impacto da Jovem Guarda foi tão grande que mudou para sempre a música popular brasileira. Roberto Carlos conseguiu algo raro: agradar tanto os jovens quanto seus pais, unindo gerações em torno de suas canções. Sua música atravessou fronteiras, fazendo sucesso em outros países da América Latina, onde ele gravou várias músicas em espanhol. Esse período transformou Roberto Carlos de um simples cantor em um verdadeiro ícone cultural brasileiro. O jeito único de Roberto Carlos era algo realmente especial. Quando ele subia no palco, todo mundo percebia sua presença marcante. O sorriso sincero, a voz inconfundível e aquele carisma natural que fazia qualquer pessoa se sentir próxima dele. Ele tinha um dom especial para se conectar com o público, seja cantando músicas românticas ou mais animadas. Suas apresentações eram sempre cheias de emoção, com fãs cantando junto cada palavra de suas músicas. O sucesso de Roberto Carlos foi tão grande que ultrapassou as fronteiras do Brasil. Na segunda metade dos anos 60, ele começou a chamar a atenção de outros países. Primeiro, conquistou os vizinhos da América Latina, onde suas músicas em espanhol fizeram um sucesso enorme. Canções como Eu Gato Que Está Triste, Y Azul e Amada Amante tocavam sem parar nas rádios de países como Argentina, Chile, México e Uruguai. Mas Roberto Carlos não parou por aí. Ele decidiu gravar suas músicas em vários idiomas para alcançar ainda mais pessoas. Em italiano, encantou o público com Il Gatto Nel Blu. Em francês, emocionou com Les Succès em francês. E em inglês, surpreendeu com If You Ever Change Your Mind. Cada versão trazia aquele toque especial do Roberto, mesmo em línguas diferentes. Era impressionante como ele conseguia transmitir os mesmos sentimentos. Não importava o idioma que estava cantando. Nos anos 70, suas turnês internacionais eram verdadeiros acontecimentos. Os shows lotavam em qualquer lugar que ele se apresentasse. Em países como México e Argentina, ele era tão famoso quanto no Brasil. Roberto Carlos se apresentou em alguns dos palcos mais importantes do mundo, como o Carnegie Hall em Nova York, mostrando que a música brasileira podia conquistar qualquer lugar. Sua dedicação ao trabalho era impressionante. Mesmo já famoso, continuava se dedicando muito aos ensaios, à gravação de novos discos e à preparação de shows. Roberto Carlos sempre dizia que o segredo do sucesso era nunca se acomodar, sempre buscar fazer melhor. Ele gravava um disco novo todo ano, uma tradição que manteve por décadas, sempre trazendo músicas novas para seus fãs. O exemplo de Roberto Carlos inspirou muitos outros artistas. Sua história mostrava que, com trabalho duro e talento, era possível realizar grandes sonhos. De um menino simples do interior do Espírito Santo, ele se transformou em um dos maiores artistas que o Brasil já teve. A vida pessoal de Roberto Carlos sempre despertou muita curiosidade nas pessoas, principalmente porque ele sempre foi muito discreto e reservado com sua intimidade. Diferente de muitos artistas que adoram aparecer e contar tudo sobre suas vidas, Roberto preferia manter seus assuntos pessoais longe dos holofotes. Mesmo assim, quem escuta suas músicas com atenção consegue perceber que muitas delas contam pedaços de sua própria história, suas alegrias, tristezas e amores. Por trás da figura do rei Roberto Carlos, existia um homem muito sensível e romântico desde sua juventude. Essa característica aparecia não só em suas canções de amor,
mas também em seu jeito de tratar as pessoas próximas. Seus amigos sempre contavam como ele era atencioso e carinhoso nos momentos mais simples do dia a dia, mostrando que o romantismo não era apenas para os palcos, fazia parte de quem ele realmente era. Seu primeiro grande amor foi Cleonice Rossi, carinhosamente chamada de Nice por todos. O namoro dos dois começou quando Roberto ainda estava construindo sua carreira, e Nice esteve ao seu lado durante momentos muito importantes. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, Roberto Carlos Braga II, que seguiu os passos do pai na música, e Luciana, que trouxe muita alegria para a família. Durante os 11 anos que ficaram juntos, Roberto vivia uma vida dupla. De um lado, era o astro que lotava shows e vendia milhões de discos. Do outro, era um pai dedicado que fazia questão de estar presente na vida dos filhos sempre que podia. Mesmo com toda a fama e o sucesso crescente, Roberto Carlos nunca deixou que isso atrapalhasse seu papel de pai. Ele se esforçava para estar presente em momentos importantes da vida das crianças, como aniversários, apresentações escolares e outras ocasiões especiais. Nas turnês mais longas, fazia questão de telefonar todos os dias para saber como estavam os filhos, mostrando que, mesmo distante, seu coração estava sempre com a família. O casamento com Nice acabou terminando, mas de uma forma diferente do que costuma acontecer com muitos famosos. Eles conseguiram manter um relacionamento respeitoso e amigável, pensando sempre no bem-estar dos filhos. Roberto Carlos mostrou muita maturidade nesse momento difícil, provando que era possível terminar um relacionamento sem criar mágoas ou ressentimentos. Após a separação, Roberto Carlos se dedicou ainda mais aos filhos, fazendo questão de participar ativamente de suas vidas. Ele sempre dizia que ser pai era sua maior alegria e responsabilidade. Organizava sua agenda agitada de shows e gravações de modo a ter tempo de qualidade com Roberto II e Luciana, mostrando que era possível equilibrar a carreira de sucesso com a vida familiar. Os amigos mais próximos contam que Roberto Carlos tinha rituais especiais com os filhos. Quando estava em casa, gostava de tomar café da manhã com eles, ajudar nas tarefas escolares, principalmente, compartilhar momentos musicais. Era comum ver pai e filhos tocando e cantando juntos na sala de casa, criando memórias preciosas que fortaleciam ainda mais os laços familiares. Esta fase da vida de Roberto Carlos mostra um lado muito especial dele. Por trás do artista famoso, existia um homem que valorizava as coisas mais simples e importantes da vida. Suas experiências pessoais, tanto as alegrias quanto as dificuldades, acabaram se transformando em inspiração para muitas de suas canções mais emocionantes, permitindo que seu público se identificasse ainda mais com suas músicas. Um dos capítulos mais bonitos e ao mesmo tempo mais tristes da vida de Roberto Carlos começou quando ele conheceu Maria Rita. O encontro dos dois foi como aquelas histórias de amor que parecem ter sido escritas pelo destino. Maria Rita era uma mulher especial, que encantava a todos com sua doçura e simplicidade. Em 1996, eles oficializaram seu amor em uma cerimônia de casamento que emocionou o Brasil inteiro. O relacionamento deles era algo realmente único. Maria Rita compreendia perfeitamente a vida agitada de Roberto Carlos, suas turnês e compromissos, mas também sabia como fazê-lo relaxar e aproveitar os momentos mais simples da vida. Eles adoravam fazer coisas cotidianas juntos, como tomar café da manhã na varanda, assistir filmes abraçados ou simplesmente conversar sobre o dia a dia. Era um amor tranquilo e verdadeiro, daqueles que fazem as pessoas acreditarem em contos de fadas da vida real. A presença de Maria Rita na vida de Roberto Carlos trouxe uma nova energia para suas músicas. Ela se tornou sua musa inspiradora, e várias canções nasceram desse amor tão especial. Quando Roberto cantava sobre amor, as pessoas podiam sentir que cada palavra vinha direto do coração, porque ele estava realmente vivendo aquele amor profundo e verdadeiro com Maria Rita. O casal construiu uma rotina cheia de carinho e cuidado mútuo. Maria Rita estava sempre presente nos shows de Roberto, dando aquele apoio especial nos bastidores. Em casa, eles criaram seus próprios rituais de amor,
pequenas tradições e momentos especiais que faziam cada dia ser único. Roberto Carlos, conhecido por ser reservado, se permitia ser mais leve e espontâneo ao lado dela. Porém, em 1998, veio a notícia que mudaria tudo. Maria Rita foi diagnosticada com câncer. Foi um momento de muito medo e incerteza, mas Roberto Carlos mostrou uma força impressionante. Ele reorganizou toda a sua vida e agenda para estar presente em cada momento do tratamento. Não media esforços para buscar os melhores médicos e tratamentos, sempre mantendo a esperança viva. Durante esse período difícil, Roberto se transformou no mais dedicado dos companheiros. Passava noites em claro ao lado de Maria Rita, segurava sua mão durante os tratamentos, tentava mantê-la alegre mesmo nos momentos mais difíceis. Ele cancelou shows e compromissos para estar ao lado dela, mostrando que nada era mais importante que seu amor. Apesar de toda a luta e dedicação, Maria Rita faleceu em 1999, deixando um vazio imenso na vida de Roberto Carlos. A dor da perda foi devastadora para ele, que precisou de muito tempo para conseguir voltar a se apresentar normalmente. Seus amigos mais próximos contam que ele passou por um período de profunda tristeza, mas encontrou na música uma forma de manter viva a memória de seu grande amor. Uma das formas que Roberto encontrou para expressar seus sentimentos foi através da música Acróstico, uma homenagem linda e emocionante a Maria Rita. Nesta canção, cada verso começa com uma letra do nome dela, formando uma declaração de amor eternal. Quando ele canta essa música nos shows, é possível ver lágrimas nos olhos dos fãs, que se emocionam com a profundidade dos sentimentos expressos em cada palavra. Além de O Acróstico, várias outras canções foram inspiradas em Maria Rita, tanto durante seu relacionamento quanto após sua partida. Cada uma dessas músicas carrega um pouco da história deles, das alegrias vividas juntos e da saudade que ficou. Roberto transformou sua dor em arte, compartilhando com seus fãs a beleza e a profundidade desse amor. Mesmo anos depois, Roberto Carlos ainda fala de Maria Rita com muito carinho e respeito. Em entrevistas, sempre que menciona esse período de sua vida, é possível perceber o quanto esse amor foi significativo e transformador. A história dele se tornou um símbolo de amor verdadeiro, mostrando que existem sentimentos que são eternos e superam até mesmo a separação física. A vida familiar de Roberto Carlos sempre foi muito rica em amor e dedicação, mesmo com todos os desafios de ser um dos artistas mais famosos do Brasil. Como pai, ele sempre fez questão de estar presente na vida de seus filhos, criando momentos especiais e memórias que durariam para sempre. Cada um de seus filhos tinha um lugar especial em seu coração, e ele se esforçava para dar atenção individual a cada um deles. Roberto Carlos Braga II, seu primeiro filho, desde pequeno mostrou interesse pela música. Roberto ficava encantado ao ver o filho seguindo seus passos e sempre o incentivou, compartilhando conhecimentos e experiências do mundo musical. Pai e filho chegaram a fazer apresentações juntos, momentos que emocionavam o público ao ver duas gerações dos Robertos no palco. O segundo, como é carinhosamente conhecido, desenvolveu seu próprio estilo musical, mas sempre manteve o respeito e admiração pelo legado do pai. Já Luciana, sua primeira filha, escolheu um caminho diferente. Ela preferiu viver longe dos holofotes, construindo uma vida tranquila e reservada. Roberto sempre respeitou essa escolha e protegeu a privacidade da filha. Mesmo assim, os dois mantêm uma relação próxima e afetuosa, com encontros familiares frequentes onde podem aproveitar a companhia um do outro sem as pressões da fama. Rafael, filho de seu relacionamento com Miriam Rios, também recebeu todo o amor e atenção do pai. Roberto fez questão de participar ativamente da criação do filho, mesmo não vivendo na mesma casa. Estabeleceu uma rotina de visitas e momentos especiais, mostrando que o amor de pai não conhece distância ou circunstâncias. A história de Ana Paula, sua filha adotiva, é especialmente tocante. Roberto a acolheu com todo amor em seu coração, provando que laços familiares vão muito além do sangue.
Sua morte prematura em 2011 foi um dos momentos mais difíceis na vida do cantor. O pai sofreu intensamente com essa perda e precisou de muito tempo para conseguir lidar com a dor. Seus fãs e amigos próximos relatam que ele ficou visivelmente abalado por um longo período. Como avô, Roberto Carlos revela um lado ainda mais doce de sua personalidade. Seus netos trazem uma alegria especial para sua vida, e ele adora mimá-los e passar tempo com eles. Em sua casa, tem um espaço especial dedicado às brincadeiras com os netos, cheio de brinquedos e jogos. Amigos próximos contam que ele se transforma quando está com os netos, voltando a ser crianças junto com eles. Um aspecto menos conhecido, mas muito importante da vida de Roberto Carlos, é sua luta diária com o transtorno obsessivo-compulsivo TOC. Durante anos, ele manteve isso em segredo, mas decidiu compartilhar sua experiência para ajudar outras pessoas que enfrentam o mesmo desafio. O TOC se manifesta de várias formas em sua vida, desde a necessidade de ter tudo perfeitamente organizado até rituais específicos antes dos shows. Em seus shows, por exemplo, tudo precisa seguir uma ordem muito específica. O camarim tem que estar arrumado de um jeito particular, as roupas precisam estar perfeitamente alinhadas e existe toda uma sequência de ações que ele precisa realizar antes de subir ao palco. No início, essas necessidades causavam muito estresse, mas com o tempo, Roberto aprendeu a transformar esse perfeccionismo em algo positivo. É interessante notar como o toque acabou influenciando sua música de maneira única. A busca pela perfeição o levou a desenvolver um método meticuloso de composição e arranjo. Cada nota, cada palavra, cada interpretação é cuidadosamente pensada e trabalhada até atingir o nível de excelência que ele busca. Isso contribuiu para a qualidade excepcional de suas produções musicais. Roberto Carlos também desenvolveu estratégias para lidar com o toque no dia a dia. Ele mantém uma rotina bem estruturada, que inclui momentos de meditação e exercícios de respiração. Seus funcionários e músicos mais próximos conhecem suas necessidades e ajudam a manter o ambiente organizado da maneira que ele precisa para se sentir confortável e seguro. Com o passar dos anos, Roberto Carlos aprendeu a aceitar essa característica como parte de quem ele é. Em vez de ver o toque como um obstáculo, ele o transformou em uma ferramenta para aprimorar seu trabalho. Sua honestidade em falar sobre o assunto ajudou a desmistificar o transtorno e inspirou muitas pessoas que enfrentam desafios semelhantes. A espiritualidade sempre foi um pilar muito importante na vida de Roberto Carlos. Desde pequeno, quando ainda morava em Cachoeiro de Itapemirim, sua mãe Laura já o ensinava sobre fé e valores cristãos. Essa base familiar religiosa criou raízes profundas em seu coração, e ele carregou esses ensinamentos por toda a sua vida. Em suas músicas, é comum encontrar referências a Deus e à fé, como na famosa Jesus Cristo, que se tornou um hino de esperança para muitas pessoas. Com o passar dos anos, Roberto Carlos foi ampliando sua visão espiritual. Além de manter sua fé católica, ele começou a se interessar por outros caminhos espirituais, especialmente as filosofias orientais. Essa busca o levou a explorar práticas como meditação e yoga, que o ajudaram a encontrar paz em meio à agitação de sua vida de artista. Ele costuma reservar momentos do seu dia para meditar, geralmente logo pela manhã, estabelecendo assim um ritual que o ajuda a manter o equilíbrio emocional. O vegetarianismo foi outra escolha importante em sua vida, adotado não apenas por questões de saúde, mas também por uma consciência maior sobre o respeito à vida. Durante o período em que seguiu essa dieta, Roberto descobriu novos sabores e uma forma diferente de se relacionar com a alimentação. Mesmo depois de voltar a comer carne, ele manteve muitos hábitos saudáveis adquiridos nessa fase. Em sua vida cotidiana, Roberto Carlos é um homem de hábitos simples, apesar de todo o seu sucesso. Sua casa no Rio de Janeiro é um refúgio onde ele pode ser ele mesmo, longe dos holofotes. Lá, gosta de receber amigos próximos e família para almoços descontraídos ou simplesmente para conversar. Seu apartamento em Miami também se tornou um local especial, onde ele pode desfrutar de momentos de tranquilidade,
principalmente durante o inverno brasileiro. Uma das grandes paixões de Roberto é o futebol, especialmente o Vasco da Gama. Ele acompanha todos os jogos do time com grande emoção, seja pessoalmente ou pela televisão. Seus amigos contam que ele fica verdadeiramente nervoso durante as partidas importantes, vibrando a cada gol e sofrendo com as derrotas. Esta paixão pelo Vasco vem desde sua infância e é um dos poucos assuntos que o fazem perder a compostura habitual. Sua coleção de carros antigos é outro hobby que desperta grande entusiasmo. Cada veículo de sua coleção tem uma história especial, e ele conhece cada detalhe técnico e histórico de seus automóveis. Roberto gosta particularmente de carros das décadas de 50 e 60, período que marcou sua juventude. Ele mantém todos os veículos em perfeito estado de conservação e ocasionalmente participa de exposições de carros antigos. O relacionamento de Roberto Carlos com seus fãs é algo verdadeiramente especial. Apesar de ser naturalmente tímido, ele desenvolveu uma maneira única de se conectar com o seu público. Nas famosas tardes de autógrafos que acontecem após seus shows, ele faz questão de dedicar um momento especial para cada fã que se aproxima. Muitas vezes, essas sessões se estendem por horas, mas ele mantém o mesmo sorriso e atenção do início ao fim. Existem inúmeras histórias emocionantes sobre seus encontros com fãs. Uma vez, ao saber que uma admiradora idosa estava doente e não podia ir ao seu show, ele fez questão de visitá-la em casa, levando não apenas sua música, mas também conforto e alegria. São gestos como esse que mostram o lado humano e carinhoso do rei. Em seus shows, Roberto Carlos tem um ritual especial com as rosas que distribui. Cada rosa é cuidadosamente selecionada e representa mais que um simples presente. É um símbolo do carinho que ele tem por seus fãs. Ele faz questão de olhar nos olhos de cada pessoa que recebe uma rosa, criando um momento único de conexão. Mesmo em seus momentos de descanso, quando está passeando na rua ou fazendo compras, Roberto Carlos sempre se mostra gentil com quem o aborda. Ele entende que seus fãs são parte fundamental de sua história e faz questão de retribuir todo o carinho que recebe. Esta relação de respeito e admiração mútua é um dos segredos de sua longevidade no meio artístico. O equilíbrio que Roberto Carlos conseguiu encontrar entre sua vida pessoal e profissional é admirável. Ele consegue manter sua privacidade sem se distanciar de seus fãs, cultiva sua espiritualidade sem perder a conexão com o mundo material e preserva a simplicidade mesmo vivendo no mundo do estrelato. Esta combinação única de características faz dele não apenas um grande artista, mas uma pessoa verdadeiramente especial, admirada e respeitada por gerações. Um dos episódios mais controversos na carreira de Roberto Carlos aconteceu em 2006, quando o jornalista Paulo César Araújo lançou a biografia Roberto Carlos em Detalhes. O livro era resultado de 15 anos de pesquisa minuciosa, incluindo mais de 200 entrevistas com pessoas que fizeram parte da vida do cantor. Era um trabalho jornalístico extenso que contava a história do artista desde sua infância em Cachoeiro de Itapemirim até se tornar o rei da música brasileira. No entanto, Roberto Carlos não ficou satisfeito com a publicação. Mesmo que o livro fosse baseado em informações que já eram públicas, reportagens de jornais e revistas antigas e depoimentos de pessoas que conviveram com ele, o cantor sentiu que sua privacidade estava sendo invadida. Ele sempre foi muito zeloso com sua vida pessoal e acreditava que tinha o direito de controlar o que era publicado sobre sua história. O processo judicial que se seguiu foi muito intenso. Roberto Carlos não só processou o autor Paulo César Araújo, mas também a editora que publicou o livro. Ele exigiu que todos os exemplares fossem recolhidos das livrarias imediatamente. A situação criou um debate acalorado no Brasil sobre até onde vai o direito à privacidade de uma pessoa famosa e onde começa o direito do público de conhecer a história de seus ídolos. O caso dividiu opiniões no meio artístico e intelectual. Alguns artistas apoiaram Roberto Carlos, dizendo que ele tinha o direito de proteger sua intimidade e decidir como sua história deveria ser contada.
Outros criticaram sua postura, argumentando que uma figura pública tão importante para a cultura brasileira não poderia impedir que sua história fosse estudada e documentada. O desfecho do caso foi marcante. Os livros foram recolhidos das livrarias e sua venda foi proibida. Muitas pessoas correram para comprar os últimos exemplares disponíveis antes que fossem retirados de circulação. Hoje, os poucos exemplares que ainda existem são considerados raridades e muito valorizados por colecionadores. Esta polêmica levantou questões importantes sobre liberdade de expressão no Brasil. O caso acabou influenciando discussões que levaram à criação de uma lei que permite biografias não autorizadas, desde que respeitem certos limites e sejam baseadas em fatos comprováveis. Outra situação que gerou bastante repercussão foi sua mudança em relação ao vegetarianismo. Durante muitos anos, Roberto Carlos foi um dos artistas brasileiros mais conhecidos por não comer carne. Ele falava sobre isso em entrevistas, explicava os benefícios que sentia em sua saúde e inspirava muitas pessoas a seguirem o mesmo caminho. Em seus shows e eventos, ele sempre fazia questão de ter apenas opções vegetarianas disponíveis. Sua equipe sabia da importância dessa escolha para ele e se esforçava para encontrar as melhores opções de alimentação vegetariana onde quer que ele estivesse. Roberto chegou a influenciar vários amigos e pessoas próximas a experimentarem essa dieta. No entanto, após anos seguindo uma dieta vegetariana rigorosa, Roberto Carlos surpreendeu a todos ao anunciar que havia voltado a comer carne. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, especialmente aqueles que tinham se tornado vegetarianos inspirados por ele. Em suas explicações, ele foi muito sincero ao dizer que a decisão estava relacionada à sua saúde. O cantor explicou que seu corpo estava precisando de nutrientes que ele não estava conseguindo obter apenas com a alimentação vegetariana. Mesmo tentando várias alternativas e suplementos, ele não estava se sentindo tão bem quanto gostaria. Após consultar médicos e nutricionistas, decidiu que precisava fazer essa mudança em sua dieta. A forma como Roberto Carlos lidou com essa mudança mostrou muito sobre sua personalidade. Ele foi honesto e direto, sem tentar criar desculpas elaboradas. Explicou que cada pessoa precisa escutar seu próprio corpo e fazer as escolhas que são melhores para sua saúde. Deixou claro que respeitava quem seguia o vegetarianismo e que sua decisão era pessoal, não devendo influenciar as escolhas de outras pessoas. Alguns ativistas dos direitos dos animais ficaram desapontados com sua decisão, pois o viam como um importante embaixador da causa vegetariana. No entanto, Roberto manteve sua postura tranquila, reafirmando que continuava respeitando todas as formas de vida e que sua mudança de dieta não significava uma mudança em seus valores fundamentais. Estas duas situações mostram como Roberto Carlos, mesmo sendo uma figura pública há tantos anos, ainda consegue surpreender as pessoas e gerar debates importantes na sociedade. Seja defendendo sua privacidade ou fazendo escolhas pessoais que contrariam expectativas, ele sempre mantém sua autenticidade e franqueza, características que o tornaram tão respeitado ao longo de sua carreira. A relação de Roberto Carlos com a religião sempre foi um tema que despertou muito interesse e, às vezes, polêmica. Criado em uma família católica tradicional, ele nunca escondeu sua fé em Deus e sua devoção à Igreja Católica. No entanto, ao longo dos anos, começou a demonstrar interesse por outras formas de espiritualidade, o que causou certo estranhamento em alguns setores mais conservadores. Um exemplo disso foi seu interesse pela astrologia. Em algumas entrevistas, Roberto comentou que consultava mapas astrais e acreditava na influência dos astros na vida das pessoas. Isso gerou críticas de alguns fãs e líderes religiosos que consideravam essa prática incompatível com o catolicismo. Mas Roberto sempre manteve uma postura tranquila sobre o assunto, explicando que via a espiritualidade como algo muito pessoal e que diferentes caminhos podiam levar a Deus. Ele também se interessou por práticas orientais como meditação e yoga, além de estudar diferentes filosofias espirituais. Para Roberto, não havia contradição em ser católico e, ao mesmo tempo, estar aberto a outros conhecimentos espirituais. Ele costumava dizer que sua fé era fortalecida e não diminuída,
por esse interesse em diferentes formas de conexão com o divino. No ambiente profissional, sua busca pela perfeição se tornou lendária no meio artístico. Roberto Carlos é conhecido por exigir o máximo de todos que trabalham com ele, desde os músicos até a equipe técnica. Nos ensaios, é comum ele repetir a mesma música dezenas de vezes até atingir o resultado que considera ideal. Alguns músicos que trabalharam com ele contam que ficavam nervosos com tanto perfeccionismo, mas admitem que isso resultava em apresentações impecáveis. Esta busca pela perfeição está muito ligada ao seu toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Por exemplo, antes dos shows, ele tem uma série de rituais que precisam ser seguidos à risca. As roupas precisam estar organizadas de um jeito específico, os instrumentos posicionados exatamente onde ele determinou, e até mesmo a temperatura do ambiente precisa estar num ponto específico. Qualquer alteração nessa ordem pode deixá-lo muito ansioso. Em seus estúdios de gravação, o nível de exigência é igualmente alto. Ele pode passar horas trabalhando em uma única frase de uma música até conseguir a interpretação perfeita. Produtores que trabalharam com ele contam que às vezes uma música precisava ser regravada dezenas de vezes até Roberto ficar satisfeito. Isso às vezes causava tensão, mas o resultado final sempre justificava o esforço. A questão da vaidade é outro aspecto interessante da personalidade de Roberto Carlos. Ele sempre foi muito franco ao falar sobre seus cuidados com a aparência. Em várias entrevistas, admitiu que fazia tratamentos estéticos e que se preocupava em manter uma aparência jovial. Para ele, isso não era apenas vaidade pessoal, mas uma forma de respeito ao seu público que sempre o viu como um ícone de elegância e bem-estar. Um dos momentos mais marcantes envolvendo suas convicções pessoais foi relacionado à música Quero que Vá Tudo pro Inferno. Esta canção, que foi um de seus maiores sucessos nos anos 60, ficou anos sem ser apresentada em seus shows. Roberto explicou que se sentia desconfortável em cantar a palavra inferno devido à sua fé. Ele acreditava que palavras têm poder e não queria usar termos negativos em suas apresentações. Esta decisão dividiu opiniões. Muitos fãs respeitaram sua escolha, vendo nela uma demonstração de coerência com seus princípios religiosos. Outros ficaram desapontados por não poderem ouvir ao vivo uma das músicas mais importantes de sua carreira. A situação mostrou como Roberto Carlos não tinha medo de tomar decisões polêmicas quando estas estavam alinhadas com suas convicções pessoais. Anos depois, ele voltou atrás e reincorporou a música ao seu repertório, mas o episódio ficou marcado como um exemplo de como suas crenças pessoais influenciam diretamente suas decisões artísticas. Esta postura, embora às vezes controversa, sempre foi respeitada pela maioria de seus fãs, que reconhecem nele um artista que não apenas canta, mas vive de acordo com seus princípios. Todas essas situações mostram um Roberto Carlos multifacetado, um homem profundamente religioso, mas aberto a diferentes formas de espiritualidade, um perfeccionista que busca a excelência em tudo que faz, alguém que não tem medo de assumir suas escolhas pessoais, mesmo quando elas vão contra as expectativas do público. São características que, juntas, ajudaram a construir não apenas um grande artista, mas uma personalidade única na música brasileira. Seu compromisso com a qualidade, embora às vezes visto como excessivo, contribuiu para manter seu alto padrão artístico ao longo de décadas. Suas decisões baseadas em convicções pessoais, mesmo quando polêmicas, sempre foram tomadas com transparência e honestidade. E sua forma particular de viver a espiritualidade mostra como é possível manter suas raízes religiosas, enquanto se permanece aberto a novos conhecimentos e experiências. O impacto de Roberto Carlos vai muito além do sucesso comercial de suas músicas, embora esse também seja impressionante. Com uma carreira que já dura mais de 60 anos, ele vendeu mais de 140 milhões de álbuns, um número que pouquíssimos artistas no mundo todo conseguiram alcançar. Seus discos quebraram recordes de vendas não só no Brasil, mas também em diversos países, especialmente na América Latina.
A decisão de gravar músicas em espanhol foi um passo muito importante que abriu portas para um público internacional gigantesco, fazendo dele um dos brasileiros mais famosos e queridos em países como Argentina, Chile, México e Colômbia. Suas canções como Cama e Mesa e Detalhes viraram clássicos que atravessaram fronteiras. É comum encontrar pessoas que nunca pisaram no Brasil cantando suas músicas com toda emoção, mesmo sem entender completamente o português. Isso acontece porque Roberto Carlos tem um jeito especial de fazer música que toca o coração das pessoas, independente do idioma que elas falam. O legado que Roberto Carlos construiu é muito maior que números de vendas ou recordes quebrados. O que faz dele um artista tão especial é seu dom único de mexer com as emoções das pessoas de um jeito profundo e verdadeiro. Quando ele canta sobre amor, suas palavras parecem conversar diretamente com o coração de quem escuta. Quando fala de perdas e tristezas, sua voz traz consolo. E quando canta sobre fé e esperança, suas músicas viram uma espécie de abraço musical que conforta as pessoas. As letras que ele escreve falam de sentimentos que todo mundo conhece. O amor nas suas diferentes formas, a dor de perder alguém querido, a força da fé nos momentos difíceis, a esperança quando tudo parece perdido e a beleza que existe nas coisas simples do dia a dia. Músicas como Como é Grande o Meu Amor por Você e Emoções viraram parte da história de milhões de pessoas. São cantadas em casamentos, tocadas em aniversários, e fazem parte dos momentos mais importantes na vida de várias gerações. Roberto Carlos tem um talento raro de criar músicas que não envelhecem. Mesmo depois de décadas, suas canções continuam fazendo sentido e emocionando pessoas de todas as idades. Ele é como um poeta que sabe traduzir aquilo que sentimos em melodias que parecem simples, mas carregam mensagens muito profundas. Suas músicas falam de sentimentos que todo ser humano conhece, não importa onde viva ou que língua fale. Além disso, sua influência na música brasileira abriu caminho para muitos outros artistas. Seu jeito de cantar, de compor e até de se apresentar no palco serviu de inspiração para várias gerações de músicos. O carinho que o público tem por ele é tão grande que ele ganhou o título de rei. E não é um título vazio, mas um reconhecimento do lugar especial que ele ocupa na cultura brasileira. A forma como Roberto Carlos mistura diferentes estilos musicais também merece destaque. Ele consegue passar naturalmente da balada romântica ao rock, do samba à bossa nova, sempre mantendo sua identidade musical única. Essa versatilidade ajudou a mostrar para o mundo a riqueza da música brasileira e como ela pode se misturar com outros ritmos sem perder sua essência. E aí, o que você acha sobre essa história de Roberto Carlos finalmente admitir o que todos suspeitávamos? Eu, pessoalmente, acho que é interessante ver o rei se abrindo mais agora aos 83 anos. É sempre bom ver essas revelações, mas também fica aquela dúvida sobre o que ele estava guardando por tanto tempo. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!